DefenderForce.com. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, canal Bira e Faria, tá? Canal Bira Monteiro. Mais uma vez, obrigado aí pelo tempo que vocês vão dispor aí para nos ouvir, tá? Minha continência aqui para o meu amigo Birajara, minha continência para todos aí que vão dispor um tempinho aí para nos ouvir, ok? Vamos lá, Bira, suas considerações iniciais e começamos. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Na verdade, obrigado por estar dispondo de um certo tempo para poder ver o vídeo. Mais uma vez, Bira e Faria aqui juntos, né? Se inscreva no canal do meu amigo Deus, Pátria e Família. E vamos em frente. E a gente sempre pede pro pessoal deixar um likezinho e compartilhar com os amigos para a gente poder compartilhar as ideias. Tendo em vista que aqui ninguém vive de vermelhinha. Aqui o povo trabalha, né, tem seu recurso a partir do seu suor, não do suor dos outros, tá certo, gente? Mas vamos em frente. Vamos em frente, começando com a primeira pauta. Vamos lá, Faria? Primeira pauta, acabou, segundo a Vox, Bolsonaro está de partido do PSL. Posso conseguir as vossas excelências? Pessoal, o Brasil vai dar certo. Podem apostar nisso. Nós vamos melhorar este país. Este país vai dar certo. Pode apostar nisso. Fala pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Peço a você, amiga e amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva, ative o sininho, use os comentários, fiquem à vontade. Ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, vocês já sabem a minha opinião, né? Eu sempre falei aqui no nosso canal que eu não, tenho certeza, né? O Brasil tem partido demais. Já está passando das contas já. Hoje, se você faz um ativismo, já pode abrir um partido. Se você levantar uma bandeira, seja lá do que for, as árvores são muito verdes, você já pode abrir um partido. E quem banca esses partidos somos nós. Nossos impostos, que nós pagamos à União. Penso eu até, claro, partido, tá bom, partido é necessário? Necessário. 4, no máximo, estava de bom tamanho. Ficaria fácil para nós, enxugaria um pouco mais aí, também ficaria mais enxuto as contas, e ficaria até mais fácil para nós decidirmos as coisas também. Mas está longe ainda da gente fazer do Brasil um país que a gente quer, não é verdade? Bom, é o seguinte, pessoal, o que está acontecendo vocês devem ter visto ontem, né? O Bolsonaro deu uma resposta a um apoiador dele ontem pela manhã. Eu vou trazer alguns detalhes. Tem deputados aí, tudo indica que o presidente Bolsonaro pode estar de partida para o Partido Patriotas. Vamos ver tudo isso aqui. E junto levaria mais de 30 parlamentares. Vamos ver isso? Vamos ver isso. Os deputados da ala bolsonarista pediram que Bivar deixe o comando da legenda, enquanto parlamentares aliados de Bivar defenderam a permanência dele à frente da sigla. O deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, disse em uma publicação no Twitter que não há surpresa na frase de Bolsonaro. Segundo ele, é Brasil acima de tudo, inclusive de partido. De acordo com Hélio Negão, a bancada do PSL na Câmara se apresenta em sua maioria a favor do presidente Bolsonaro. No último mês, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança recolheu 34 assinaturas em um manifesto pela reformulação da cúpula do partido. A ideia era diluir o poder de Bivar e de seu vice, o Antônio Rueda, com os membros da executiva. O manifesto gerou uma nova crise e
Luiz Felipe deixou de integrar o Diretório Estadual de São Paulo, que é presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Vou trazer para vocês agora quem são os parlamentares que podem sair do PSL. Vamos lá? Na parte da manhã de ontem, como eu falei agora no início do vídeo, o presidente Jair Bolsonaro disse a um apoiador que era para ele esquecer o PSL e também que o presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar, está queimado pra caramba. Vocês devem estar sabendo disso. Isso quem disse foi ontem, o presidente Bolsonaro. E o presidente disse, abre aspas, esquece o PSL. Esquece o PSL, tá ok? Fecha aspas. Disse o presidente ao apoiador que momentos antes se disse do Recife e pré-candidato do PSL. Ontem ainda, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, que rompeu com o Flávio Bolsonaro, como vocês sabem, e que também já ameaçou deixar o PSL, afirmou ter ficado perplexo com a declaração do presidente Bolsonaro sobre o Bivar. Abre aspas. Nos pegou a todos de calças curtas. Talvez o presidente esteja vislumbrando uma situação que nós não vemos. Fecha aspas. Ainda continuando, o Major Olímpio disse, abre aspas, o que eu vejo é o Bivar e todo o PSL tratando o presidente com toda a consideração do mundo. Por isso que não dá para entender. Fecha aspas, palavras do Major Olímpio. Aí o Carlos Bolsonaro publicou críticas ao Major Olímpio, afirmando que a ingratidão se revela a cada momento. Abre aspas. Com todo o respeito ao Major Olímpio, lembro exatamente como foi sua campanha para senador e dos detalhes no hospital, mas que fazem parte da vida pública. Fico estarrecido da maneira como este senhor trata o presidente hoje. Fecha aspas. Quem disse isso foi o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, como vocês já sabem. Nessa briga com o Luciano Bivar, que é o cacique do PSL, e claro, não quer largar esse osso, Bolsonaro tem um trunfo, se é assim que nós podemos dizer, tá bem? Trata-se de um abaixo-assinado do dia 7 de setembro, com 34 assinaturas de deputados do partido que defendem a renovação completa da sigla do PSL. Para Bolsonaro, todos os deputados que assinam as 3 páginas do manifesto estarão neste bloco de saída do PSL, que deverá buscar um novo partido já nos próximos dias. Quem são esses parlamentares que assinaram, inclusive, essa moção? Alô, brasileiros. Os deputados são a Bia Kicis. Esses deputados podem estar de saída do PSL, tá bom, pessoal? A Bia Kicis, o general Girão, a Cris Tonieto, delegado Pablo, general Peternelli, coronel Armando, Alê Silva, Luiz Felipe, Soraya Tronic, Júnior Amaral, Daiane Pimentel, Luiz Lima, Heitor Freire, Giga Peixoto, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Coronel Tadeu, Daniel Silveira, Soraya Amaral, Julian Lemos, Aline Sleutiges, Bibo Nunes, Lorival Gomes, Felício Laterça, Luiz Ovando, Hélio Lopes, Carlos Jordi, Márcio Labre, Carla Zambelli, Ubiratã Sanderson, Coronel Crisóstomo, Vitor Hugo e também Caroline de Tone. É bem possível que esses deputados também saiam do PSL. Hoje, o Patriota, partido que já sinalizou receber o presidente Jair Bolsonaro, terá uma reunião para fechar um posicionamento público em relação a esse assunto. Você ouviu a Joyce Haussmann no meio da relação? Do partido se reúne com 5 deputados para decidir se aceitam ou não. Segundo informações, caso o presidente mude de fato, esses deputados, mais de 30 deputados, iriam juntos. Na semana passada,
Bolsonaro conversou com o presidente nacional da legenda do Patriota sobre a possível filiação. Pessoal, é esse o cenário que nós temos praticamente desenhado, tá bom? Eu, sinceramente, para mim, eu vou falar bem a verdade para vocês, não muda nada. Eu quero só que o Bolsonaro tenha saúde, sabedoria para conduzir essa nação brasileira. Os deputados também indo para o partido ou não indo para o partido. O que nós só precisamos fortalecer, conscientizar esses parlamentares, estando junto com o presidente no mesmo partido ou não, é apoiar o presidente. Nós precisamos fazer com que esse país dê certo. Eu volto a repetir mais uma vez, nós temos muito partido no Brasil. Isso nos encarece demais, isso nos custa muito caro. Boa parte desse dinheiro poderia sim estar sendo investido, eu digo isso, eu nunca vou cansar de dizer isso, na educação das nossas crianças e jovens, na saúde e na segurança do Brasil. 4 partidos, tenho certeza que estaria de bom tamanho e atenderia a demanda. Tá bom? Passe essa informação adiante, tá bom? Tchau. Bom, pessoal, como vocês viram aí, primeiro, eu já tinha falado isso para o Faria em outras vezes, que eu achava que o PSL tratava muito mal o presidente da República, dava muito pouca deferência e ficava muito à distância. Mas estava tudo muito bom para o seu Bivar, até porque o cascalho que vem para ele é só menor do que o do PT, se não me engano, né? O PT eu acho que é o maior, vai receber mais recursos. Eu não sei se o PSL é o maior, se o MDB agora, não sei quem que é o maior. Mas que ele ia receber uma bolada, ele ia receber de qualquer maneira, pela quantidade de senadores e deputados federais que ele tem, certo? E por ter também o presidente da República, e por ter muitos filiados, etc, etc, por ter se tornado um partido grande a partir de Jair Messias Bolsonaro. Porque o PSL era mais um partido na multidão dos mais de 30 e poucos partidos que tem aí. Bom, por outro lado, eu estou desconfiando, dentro da minha análise particular, pessoal, que a gente sempre fala que a gente faz uma análise individual, partindo daquilo que eu leio e daquilo que eu vejo. Eu acho que preocupa muito o presidente Bolsonaro esse problema das verbas para as eleições municipais. Isso é uma preocupação muito grande. Já tivemos o tal do Laranjal do PSL que morreu na praia, ninguém sabe direito, parou, ou alguém enterrou, não sei como é que terminou, eu não sei como é que terminou o tal do Laranjal, né? Entretanto, aí eu acho que é aí que reza a preocupação do presidente da República em relação a não deter a possibilidade de coordenar, né, essa situação de distribuição de verba, visto que da outra vez nós estamos falando de deputado federal, senador e presidente da República, dessa vez nós estamos falando de vereador, faltou governador, né? E nós estamos falando de vereador, prefeito, né? Então é muito mais capilar, ou seja, muito mais no nível, mais lá embaixo. Então, eu falei aqui, deputado estadual, federal, governador e presidente, certo? O que foi escolhido agora. Agora falta vereadores e prefeitos. Mas é muito mais popular a situação de vereadores e prefeitos. E dependendo das capitais como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? É um recurso considerável e a quantidade considerável de vereadores. Portanto, eu acho que esse é outro ponto que preocupa bastante. E não há sinalização assim eu já vinha falando isso para você, de uma unicidade do presidente, que é o eminente pertencente do partido, em relação ao seu Bivar. O que você acha, Faria? Bira, vou corrigir um erro que nós cometemos ontem, tá? A Joyce não é senadora, tá? Ela é deputada, tá? Ontem nós cometemos esse erro, tá? Então, corrigindo o erro, tá ok? Eu acho que é o seguinte, Bira, em relação a partido, como o próprio Carlos falou, independente de partido, e outro, eu acho que se o partido não está dando a devida atenção para o nosso presidente, se o nosso presidente está insatisfeito com o partido, ele tem todo o direito de mudar de partido, gente. Ele tem todo o direito de mudar o partido. E como o Rabox falou, e muita gente vai com ele, viu? Tá contigo, Bira. Pois aí já começaram a especular aqui, ó.
que a Joyce quer um plano B para a Prefeitura de São Paulo. Saiu na exame de hoje. A proximidade de Joyce ao governador João Dória não agrada os bolsonaristas. Isso já estava na cara, né, meu irmão? Então, você tem razão, ela é deputada, a gente errou, a gente falou senadora, ela é deputada pelo PSL. Só que, então, o que eu digo é o seguinte, isso aí já estava na cara. Então, como ela já devia estar sabendo o que está acontecendo em relação ao presidente mudar de partido, se for o que vai acontecer, e o presidente ele andou sendo perguntado, né, eu nem vi hoje ainda, hoje não deu para ver porque eu não cheguei a tempo, eu estava baixando uns áudios, né, que você me pediu, e vai baixar áudio para você, senão não. E aí o que aconteceu? Essa pergunta com certeza deve ter sido feita pro porta-voz, né, hoje, durante porque foi feita ontem. Ontem ele disse que não tinha nada a declarar, que o momento não era aquele para discutir esse assunto. Hoje parece que já teve reunião com o presidente do Patriota. Então, quer dizer, o negócio está adiantado. Como falou o Avox, eu não estou muito interessado em que partido que o presidente está, não. Contanto que o partido dele tem uma quantidade boa para ele poder aprovar as medidas dele e continue sendo quem ele é. Eu acho que é isso aí que eu tinha para falar a respeito desse assunto. Time. Vamos pular para a próxima. Vamos pular para o próximo? Olá, hoje estou em Porto Alegre, né? Hoje vamos ter mais silêncio, porque ontem e anteontem eu gravei da rua, né? Agora o silêncio do quarto de um hotel no belo bairro de Moinhos de Vento de Porto Alegre. Falei em silêncio, mas está passando um helicóptero por aí. Bom, então vamos lá. Gente, o Ministério Público denunciou 26 dirigentes dos fundos de pensão Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica e Postales dos Correios. Vocês devem lembrar que os carteiros estão descontando dinheiro no seu contra-cheque, parece que é 15%, talvez seja mais, para pagar o buraco no seu fundo de previdência. Porque com a partidarização, o aparelhamento de fundos fechados, de estatais, de previdência complementar, eles, por exemplo, usaram dinheiro do Postales para comprar papéis podres do governo da Cristina Kirchner, que os argentinos chamam de La Cretina, né? Pois é. E a mesma coisa acontecendo, coisas parecidas com os fundos da Caixa Econômica e da Petrobras. Abaixo, né? O Ministério Público, inclusive, pede a prisão deles, né? E o bloqueio de 3 bilhões e 100 milhões do patrimônio deles, né? Segundo o Ministério Público, esses 26 dirigentes teriam desviado aí mais ou menos R$1 bilhão, não é pouco. Mas tem mais, né? Agora, num acordo na Justiça do Trabalho, a Petrobras conseguiu deixar de pagar, vinha fazendo isso há 20 anos, pagava dirigentes sindicais. Pagava, como se eles estivessem trabalhando, mas eles não prestavam um minuto de trabalho para a Petrobras. São... É um bocado de gente. Eu anotei aqui. 74 dirigentes sindicais, né? Dava por mês 1.300.000. Isso dá uma média de 17.600. Só que alguns ganhavam 24.400. Dava 20 milhões por ano. Por isso que a gente vê de vez em quando assim, a Petrobras é do povo brasileiro, né? Que conversa fiada, que enganação. O povo brasileiro é que era a vítima da partidarização, né? Tomavam conta como se a estatal não fosse do povo brasileiro e sim deles, né? Bom, e vocês devem ter lembrado, eu citei aqui uma parte de um discurso do Paulo Guedes, dizendo que sabe muito bem onde estão os privilégios no serviço público, né? Já identificaram e vão dar um jeito nisso.
pois agora se noticia que está ficando pronta uma proposta de reforma administrativa que o presidente Bolsonaro ainda não viu, portanto, ainda não aprovou, que vai tratar de revogar, né, licenças, gratificações, estabilidade, cargos, carreiras, alterar carreiras, alterar promoções automáticas, né? Vai ser por mérito. Puxa, está chegando o mérito, gente, junto com a democracia. Né? Salários superiores ao correspondente na iniciativa privada. Claro que aqueles que já têm os tais direitos adquiridos não serão tocados, não tem como. Né? A cláusula pétrea lá, a Constituição diz que não se alterarão direitos adquiridos. É uma praga essa história de direito adquirido aqui no Brasil, né? Porque só funciona dentro da administração pública. Né? Fora dela é difícil acontecer. Pois bem, aí o resultado é dar mais isonomia, portanto, justiça social, né? Corta gastos. O Estado está inchado. O Estado está recolhendo impostos de nós todos, de você também, né? Para pagar suas próprias despesas. Não sobra nada para investir. Por isso é que está havendo tanta privatização, parceria público-privada, que é para atrair capitais privados, porque o Estado brasileiro foi devorado por essas décadas aí de partidarização do Estado, né? Patrimonialismo. A ideologia, a política se tornaram donas do Estado brasileiro e não o Estado a serviço do povo. Isso é que a gente nota. O presidente ainda não viu, como eu disse. Bom, gente, mais um deputado é réu na Lava Jato. Uma turma do Supremo declarou que o deputado Arthur Lira, do PP, Papa, de Alagoas, teria indícios fortíssimos a ponto de poder abrir inquérito e ele ser réu, de receber propina de 106 mil, vejam só, para manter ele como líder do PP tinha força na época em que os partidos mandavam no setor público, né? Para manter o presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos no cargo. Quer dizer, o sujeito pagava 106 mil de pedágio, porque ele devia estar ganhando 10 vezes isso, no mínimo, de vantagens. Né? Então, isso é o resultado de partido comandando estatais, né? No caso, a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos. Eu falei disso anteontem, né? Que esse tempo acabou. O presidente podia se dar muito bem com os partidos políticos se cedesse, se entregasse ministérios para partidos políticos. Mas os 58 milhões de eleitores disseram que ele é o comandante, ele é o chefe do Poder Executivo. Ele não se mete com o Poder Judiciário, não pode se meter com o Legislativo, isso é separação de poderes, artigo 2º da Constituição, mas também não pode admitir. Por exemplo, outro dia, acho que foi sexta-feira, ele conversou com o diretor da Polícia Federal, né? Foi lá conversar com ele. Aí a notícia diz assim, sem a presença de Sérgio Moro. Olha, se Bolsonaro manda em Sérgio Moro, ele manda também naquele em que o Sérgio Moro manda. Né? Simples assim. Né? Mas, enfim, tem que achar um ganchinho para fazer a crítica. A crítica é sempre útil, bem-vinda, né? Só que quando a crítica é gratuita, oriunda de militância, ou de vingança, ou de arrogância, né? Aí o crítico passa a ter a pior punição, que é cair no ridículo. Bom, gente, foi um fiasco o lançamento do famoso livro de Rodrigo Janot. Prepararam 550 exemplares para o grande lançamento em São Paulo, nos Jardins. E ele autografou e vendeu 43. Sobraram
507 exemplares. Claro, vocês dirão, puxa, mas foi jogado no mundo digital. Quem quis ler, eu não quis, quem quis ler já tinha o exemplar à disposição no mundo digital. Vocês vão perguntar por que eu não quis. Eu não tenho tempo. Eu estou lendo outros livros que eu julgo mais importantes para a minha formação, né, para eu aprender alguma coisa todos os dias. Tem 2 ali em cima. Eu não consegui ler ainda porque fui para a minha cidade, aí não dá tempo. Né? Olha, outra notícia. PEC da Bengala. Está cheio de gente aí querendo. Tem uns que querem atacar o Supremo, outros querem intervenção militar no Supremo. Gente, tudo isso é totalitarismo. Né? Tudo isso é fora da democracia. Isso não existe. Cortem das suas agendas, ou dos seus sonhos, ou dos seus pesadelos, essa história de tirar Supremo à força. Né? Tudo bem, houve uma tentativa lá de fazer uma CPI, lava-toga, mas aí tem as relações dos presidentes das 2 casas, né, com o Supremo, né, aí fica difícil. Mas tem outra saída. Né? A deputada Bia Kicis, que é minha representante lá, eu votei nela, né, e ela já conseguiu 175 assinaturas para revogar aquela famosa PEC da Bengala. Vocês lembram que era a PEC da Bengala? Foi em 2012, início do segundo mandato de Dilma, para evitar que o PT tivesse indicado 10 dos 11 ministros. Né? Aumentou-se a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo, e aí entram também os do Superior Tribunal de Justiça, de 70 para 75 anos. E aí ficaram Celso de Mello e o Marco Aurélio, que teriam saído não fosse a PEC da Bengala. Agora estão entrando nessa contagem aí etária também Rosa Weber e Lewandowski. Né? E se for revogada aquela mudança na Constituição, se voltar a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo para 70 anos, estarão fora 4. Né? Celso de Mello, Marco Aurélio, Rosa Weber e Lewandowski. E neste atual governo, o presidente da República fica com a possibilidade de indicar 4 ministros do Supremo. O que, segundo os que subscreveram esse pedido, faria com que o presidente tivesse pelo menos a prorrogativa de indicar 4. Isso não significa que sejam 4 do partido dele, que isso é impossível a gente imaginar que o ministro do Supremo possa ter partido, né? Ou preferência pelo presidente ou não. Não deve. Né? Mas 4 que deem alguma garantia de equilíbrio para esses que assinaram, os 175 que não querem mexida em questões da cultura brasileira, da cultura religiosa, dos valores familiares e dos valores éticos. Né? 175 significa 4 a mais da necessidade mínima de assinaturas. Bastariam 171 assinaturas para começar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Então, já há assinaturas suficientes para isso. Né? E que uma PEC pode dar bengaladas em 4 ministros. De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Hoje ele falou baixinho, né? Não sei, acho que é porque tá no ambiente fechado, então ele falou baixo. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, o que ele disse aí já... Eu acho que de tudo que ele falou, o mais importante são essa PEC das bengaladas, né? Que pode dar... No caso era a PEC da bengala, agora é a PEC das bengaladas. Porque vai dar bengalada em 4. Pena que não pegou o nosso amigo. Ele podia ser um pouco mais velho lá, né? O Gilma. Pena que não pegou ele, né? Mas... O Gigi. Mas tem que tomar cuidado, tem inquérito aberto aí, que a gente não pode falar mal. Se falar mal, nós estamos falando bem, nós estamos GG porque a gente gosta do cara, né? Não é porque a gente acha ruim, não. Entendeu? Então eu não quero parar lá no STF. Aí, inclusive hoje, eu estava vendo um pedacinho ali do Pingo nos Is, estavam discutindo o alcance desse processo aí que o
O Gilmar mandou abrir, né? O Gilmar não, o Toffoli mandou abrir. E esse alcance não existe, ele é interno, né? Por outro lado, nosso amigo, se tentou fazer uma jogada para vender livro, ele se ferrou, né? Eu não sabia. E outra coisa, eu também tenho um pouco de interesse de ler esse livro. Eu acho que esse foi o problema, né? Quando você admira a pessoa tal, daí você vai lá ver o livro, né? Por exemplo, eu tenho os 4 livros aqui do astronauta brasileiro, eu tenho 4 livros, eu já li os 4, tem hora que eu pego eles para ler de novo, porque é muito bom de ler, né? Do Marco Pontes. Mas, vamos em frente. Eu acho que ele disse tudo, mas vou deixar você comentar também, só um pouquinho. Não, só expandir uma coisa, é o puxador, né? Ele botou aí na gráfica 500 e poucos livros, né? Só vendeu 43, né? Achou que ia ser uma coisa extraordinária e foi uma falácia isso daí dele, né? Mas vamos para a próxima pauta dele. Espera só um pouquinho. Não tem jeito, me tirei daí de baixo porque você não para. Você vai indo pro lado, você vai indo pro lado. Estou aqui, não, ué. Agora deixa você, fica onde você tá. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. O advogado, professor e político Pedro Simon tem 89 anos. Desses, 57 foram dedicados quase que integralmente à política. Ele foi praticamente tudo: vereador, deputado, senador. Presenciou e conviveu com gerações de políticos e tem propriedade para falar sobre esses ataques que a Lava Jato vem sofrendo, justamente daqueles que deveriam protegê-la e apoiá-la. Disse ele: há uma movimentação, algumas vezes silenciosa e outras vezes mais exposta, contra a Lava Jato. É um movimento que parte de muita gente que está sendo atingida pelas investigações, pelos que estão sendo processados e pelos que já estão presos, de diversos partidos com o objetivo de esvaziar tudo, de terminar com prisão após condenação em segunda instância, por exemplo, o que representará uma grande mudança para a Lava Jato. Por quê? Nenhum ladrão político ia para a cadeia, só ladrão de galinha ia. Porque os ladrões políticos conseguiam adiar sempre o processo. A cadeia estava aberta para todos os ladrões, menos os políticos. Quando a justiça passou a condená-los e eles passaram a ir para a cadeia, mudou tudo. Hoje eles querem voltar para esse tempo. Realmente é complicado tentar combater o crime em um país onde a corrupção e os servos do crime dominam as instituições. A decisão do ministro do TCU, Vital do Rego, que determinou a suspensão da propaganda do pacote anticrime, é a prova de que as instituições estão covardemente aparelhadas para proteger a bandidagem. Sobre esse lance do pacote anticrime, a divulgação, eu já falei a minha sugestão, né? Nós fazemos essa divulgação, já que o presidente está impedido de fazer, não é crime você divulgar uma campanha que já está pronta, está feita, que ele não vai poder comprar tempo em televisão, mas que já está aprovado, já os vídeos já está aprovado, então é só a gente divulgar. Concorda comigo, Faria? Concordo. Se você se pergunta como alguém pode sabotar um projeto de lei como esse, que tem como maior objetivo assegurar a segurança e integridade física da população brasileira, basta saber por quem o ministro que tomou a decisão foi indicado ao TCU: Dilma Rousseff. Esses ataques coordenados ao governo, à Lava Jato e, obviamente, à parte pensante da população brasileira é uma estratégia para enfraquecer a própria sociedade, que não mais se deixa enganar pelas mentiras da imprensa, aprendeu a se mobilizar e a cobrar seus representantes para que o Brasil finalmente seja resgatado das mãos dos bandidos e possa prosperar. Falando na imprensa, a mídia marrom brasileira está moralmente falida e financeiramente à beira do caos. Demissões em massa são cada vez mais frequentes. Culpa do cidadão de bem, que, atento à realidade dos fatos para preservar a saúde mental, está cancelando assinaturas de revistas, jornais e portais que estão desesperados e não enganam mais ninguém.
Agora, as empresas anunciantes que não querem associar suas marcas a essa mídia tão hostilizada pelos consumidores de seus produtos, temendo boicotes por financiar uma imprensa parcial, sem moral e traidora da pátria, começam a abandonar esse barco furado para não afundarem juntos. E a situação da porca imprensa tende a piorar. O chefe do SECOM e até o próprio presidente Bolsonaro questionaram no início da semana que tipo de empresa patrocina esse lixo de imprensa que perdeu totalmente a credibilidade. A cada ataque infundado, a cada fake news, uma nova vergonha a ser passada. Com a velocidade da informação e a expansão das mídias alternativas, a mentira é desmascarada em alguns minutos, e o que fica é a indignação de quem não compactua com os canalhas da velha imprensa. Os mesmos canalhas que ocultaram durante décadas da população, mesmo sabendo de tudo, como revelou Emílio Odebrecht, a roubalheira de trilhões que freou o Brasil e impediu o desenvolvimento desta gigante nação. Tudo em troca da generosa teta que jorrava dinheiro público aos bilhões, direto para os cofres dessa corja manipuladora que hoje tenta destruir o governo, atacando o presidente da República, que impôs a eles uma derrota humilhante nas urnas no ano passado e agora os impõe o desmame forçado. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira, o tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro, vai ser difícil, continue mentindo. Como destacou o jovem Frederico Rodrigues, poucas coisas são tão nojentas quanto essa pseudo-indignação da imprensa com o suposto comportamento hostil de Bolsonaro. Ver esse jornalismo podre se fazendo de desentendido, clamando para si o título de vítimas de um presidente irascível, enquanto passam os dias competindo entre si para ver quem cria a matéria anti-governo mais vergonhosa, é deprimente. Bolsonaro sempre disse que, se eleito, a imprensa não iria mais se esbaldar no dinheiro do contribuinte, como fez nos governos anteriores. Em qualquer país civilizado, isso seria entendido como um recado de que este governo não compraria o apoio da imprensa e a permitiria ser independente. Mas aqui no Brasil, onde 38% dos universitários são analfabetos funcionais, estimativa otimista na minha opinião, a fala de Bolsonaro foi entendida como um ato de perseguição à imprensa. Só para ratificar aqui aquilo que eu falei para você, você perguntou o que é imprensa marrom, né? Imprensa marrom é uma expressão de cunho pejorativo utilizada para se referir a veículos de comunicação considerados sensacionalistas ou que buscam elevar as audiências sem compromisso com a verdade, buscando apenas vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos, aí sim, sem compromisso com a verdade, com a autenticidade. Ou seja, não interessa se aquilo é verdade ou se é mentira, eles são vendidos, eles querem, ou estão recebendo para divulgar aquela informação, ou estão querendo aumentar a tiragem das suas vendas, ou audiência das suas televisões. É exatamente isso. Sim, nossa mídia elegeu Bolsonaro como seu inimigo mortal, pois ele quis deixá-la caminhar com as próprias pernas ao invés de pagá-la para bajular o governo. Não só isso, mas Bolsonaro humilhou os barões da imprensa brasileira ao se eleger presidente, mesmo sendo atacado por todos eles simultaneamente. E a gente fica cercadinho igual um curral, enquanto os turistas, que poderiam ser ameaça potencial, estão lá liberados, tranquilos. Não, tudo bem, compreendo perfeitamente seu argumento, não sei o quê. Só que os turistas não metem o pau no presidente todos os dias. Só isso. Mas falar dele não dói. Simples assim. Os turistas não metem o pau no presidente todos os dias. Vão lá para bater palma pro presidente, levantar o moral. Vocês batem nele todos os dias. A questão não é porque Bolsonaro odeia a imprensa, mas sim... porque a Folha de São Paulo divulgou matéria em que afirmava que apoiadores de Bolsonaro tinham contratado empresas para disparo de mensagens de WhatsApp, o que seria doação não declarada, mas nunca mostrou tais contratos.
2. Porque a Globo constantemente é pega tramando matérias contra Bolsonaro em seus bastidores, inclusive chamando uma criança de 9 anos de moleque imbecil, só por esta ter passeado com o presidente. 3. Porque a Veja, Isto É, Estadão, etc., escondem as boas realizações do governo, dando pouco ou nenhum destaque, enquanto inventam e ventilam constantemente fofocas como Bolsonaro brigou com Moro ou Paulo Guedes vai deixar o governo. Minha grande sugestão é que foquem no conteúdo e não na forma, porque ao focar na forma, perderam o contato com a opinião pública durante a campanha presidencial. O que aconteceu? Focaram muito no que alegavam ser os maus modos do presidente, os maus modos. Ora, o presidente não gosta disso, ele xinga isso, ele faz isso, faz aquilo. Focaram na forma em vez do conteúdo. O conteúdo é o seguinte, é um homem de grandes valores e grandes princípios. Integridade, patriotismo, persistência, vontade de fazer um país melhor. Esse era o conteúdo. E as pessoas fixaram na forma. Ah, ele fala palavrão, fala nome feio, ele xinga. Ora, a população entendeu o contrário, e as mídias sociais entenderam o contrário. Estava cheio de gente de boas maneiras, corrupto. A população falou, olha, nós não queremos muitas boas maneiras, não, nós queremos bons princípios. E esse foi um segredo, entre aspas, da vitória do presidente. É a vitória do conteúdo sobre a forma. Os princípios, os valores, a vontade de acertar, construir um país melhor, isso é muito mais importante do que falar ou não um palavrão. Mas, respondendo à pergunta, Bolsonaro não odeia a imprensa pelo simples fato de que o que vocês fazem não é jornalismo, é militância chiquilenta travestida de imparcialidade. E veja, uma rápida olhada nos seus números de vendas e na sua quantidade decadente de páginas é suficiente para vocês perceberem que Bolsonaro não está sozinho nessa. Meu Deus, eu não sou pastor não. Meu Deus, salve! Lave a cabeça dessa imprensa fétida que nós temos. Lave a cabeça deles. Que pode coisa boa dentro da cabeça. Que posso perguntar e ajudar a publicar matéria para salvar o nosso Brasil. Eles não viram problemas de governos anteriores. Vamos ajudar o Brasil. Vocês são importantíssimos para salvar o Brasil. O senhor não acha que não para ajudar o Brasil. Aí só virou gritaria. Aí já virou gritaria, virou baixaria. Não, eu entendo a indignação do presidente, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, não adianta ir cair na apelação Aí ele tá perdendo, você tá entendendo? Se ele cair na apelação da mídia, lascou. Sua opinião é? Não, concordo com você. É até sacanagem, né, Vitor? Mas vamos lá, Vitor. Vamos continuar. Próximo. Eu acho que isso aí é autoexplicativo, né? Mas vamos lá. Ó, a única coisa essa próxima que eu vou colocar aqui da Érica Cocai aqui é só que não deixaram o Moro finalizar as palavras dele, né? Eu ouvi todo ele. Então vocês vão ver que o Moro não vai conseguir falar. E mais uma vez a esquerda grita, apesar de que ele, durante quase todo o período ele conseguiu falar, mas no final não deixaram ele concluir, né? Olha, veja, essas reações, elas são reações quando se lê o que está nos diálogos. E aí eles dizem que está ofendendo o senhor Moro. Bom, estão nos diálogos. Deputado Rogério apenas leu o que estão nos diálogos. É muito bom lembrar que esses diálogos não têm conformação de confiabilidade e podem muito bem ser criados a partir do momento que você tem lá um diálogo, modifica, ninguém nunca viu os originais disso aí, isso é uma palhaçada. Mas é óbvio que determinadas pessoas não deixaram de divulgar os originais, até porque sabem que os originais são falsos, né? Então não se fez perícia, não se fez nada, ficou a mesma coisa da mentira repetida várias vezes, né? É o que usa a esquerda. Portanto, esses áudios, esses áudios não são nem áudios, hein? São mensagens
como é que chama? Me ajuda aí o nome do programa? Não, o Telegram. Certo? Do Telegram. São mensagens do Telegram, que é um parecido com o WhatsApp. Então, quer dizer, porque não pode escrever qualquer coisa. Então, mas vamos em frente. Eu diria que o senhor Moro disse que quem está fazendo essa divulgação apenas quer impedir as investigações. Eu digo, quem será que quer impedir as investigações? Aquele que disse que não era possível e nem era preciso investigar Fernando Henrique Cardoso, porque ele era aliado em que exatamente? Aliado na luta por defesas políticos partidárias? Ou aquele que diz, não, tem 100% de indícios a serem investigados e orienta o Ministério Público dizendo, não, vamos investigar só 30%. 30%, porque não se abre um leque muito grande. Quem está realmente impedindo as investigações para que se ateste e se puna os corruptos? Quem está impedindo as condenações? Quem está impedindo as condenações? Que transforma uma condenação de 26 anos do senhor Léo Pinheiro, que nem delação premiada era o seu depoimento, porque ele é corréu, e nem o réu pode estabelecer provas contra si mesmo. Não tem nenhum tipo de veracidade a ser constatada, porque ele é corréu. Aí se pega uma investigação ou uma condenação de 26 anos, se transforma em 3 anos e meio, depois de 3 anos de prisão, para se forçar delações que estavam dentro dos interesses políticos partidários, no conluio que se firmou no subterrâneo do Estado Democrático de Direito. Mas para além disso, não foi só o senhor Léo Pinheiro, deputado Vicentinho, foram 283 anos de prisão. Ô Bira, ela fala de Fernando Henrique que é partidário. Aí depois, na frente, ela fala que ela mesma é partidária, né? Ela mesma é partidária. Então, essa mulher é incoerente, ué. Ela mesma, na mesma live dela, no mesmo áudio dela, ela fala 2 coisas. Então, essa mulher ficou incoerente. Vai lá, segue em frente. Isso não é incoerência, não. Isso é contorcionismo político. Entendeu? Então ela contorce as palavras para você não entender exatamente. Aí depois ela chega no ponto que ela quer chegar. Transformados em menos de 7 anos de prisão. Menos de 7 anos, de acordo com as delações que eram acolhidas seletivamente. Portanto, não há nenhum questionamento acerca de que isso, senhor Sérgio Moro, não é imparcialidade, isso é rasgar a toga, isso é desmoralizar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção, isso é a reincidência de um crime que já foi cometido durante a Operação Monestado, que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade. Eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo. Se condena Lula por convicções. O próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar. Por isso, diria eu, que entre togas rotas, balas e bijuterias de nióbio, o país está vivendo uma farsa no Palácio do Planalto. Bem, então responder as questões que foram colocadas. Bira. O tempo é um pouco curto, foram... Quer dizer que os bilhões que voltaram para os cofres públicos a respeito do Lula, isso aí não quer dizer nada não, Bira? Isso aí não quer dizer nada não? Os dólares, o dinheiro que foi voltado para os cofres públicos? Da onde saiu esse dinheiro então, Érica Cocai? Foi imaginação nossa, Foi imaginação nossa? Esse dinheiro que voltou para o governo foi imaginação nossa? Vai lá, Vitor.
Eu não sei no que se pautou, mas no Pingo nos Is de ontem, o Felipe Moura Brasil, né, o diretor de jornalismo da Jovem Pan, disse que são no total 13 bilhões que a Lava Jato já devolveu para os cofres públicos, nos seus diversos ramos. A Lava Jato virou um projeto de anticorrupção brasileiro, não tem a ver só com Petrobras, BNDES, não, tem muitas outras coisas. É como a história da Lava Jato, né? Ela começou por causa de uma incoerência na cobrança de um Lava Jato, né? Aí começou e veio, vai puxando, puxou todo esse sistema. É óbvio que essa senhora defende e vai continuar defendendo com unhas e carne, com unhas e dentes. Por quê? Porque ela vai cortar na carne dela também. Vai chegar uma hora que ela vai aparecer. Portanto, ela ainda tem como espernear, ela está esperneando. Agora, vamos ouvir o Moro, vamos ver o que o ministro Sérgio Moro falou. Várias questões, e algumas delas se repetem, eu vou tentar sintetizar aqui a resposta. Aqui que ele fala baixo. Ele fala baixo. A Operação Lava Jato, até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares. Só ratificando o que eu falei, foram 13 bilhões, porque ele falou só da 13ª Vara, hein? Ele não falou das outras operações. Só lá no caso da Petrobras, voltou, se eu não me engano, alguma coisa entre 3 a 4 bilhões, que até reverteu, foi feita aquela diferença, lembra que a gente fez uma live sobre isso? Foi feita uma divisão, foi um pouco para o Fundo da Amazônia lá, para o combate a incêndio, foi um pouco para a educação, etc. Foi até o ministro lá, não lembro o nome do ministro lá do Supremo Tribunal Federal, que colocou, definiu lá quais eram. Então tem muito mais do que o Sérgio Moro falou, só da 13ª Vara. De primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. Eles atingiram, né, praticamente todos os partidos políticos, tá, em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Mas, principalmente após o acordo da Odebrecht, atingiu todos os partidos. Uma grande referência aqui é um deputado por conta de uma foto que eu tirei. Esse deputado foi investigado, foi delatado no âmbito da Odebrecht. Não, da foto que foi mencionada daqui a pouco. Não vou entrar em detalhes. Não há interpelação nesse momento. A palavra está garantida ao ministro. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Não é? Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente.
Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção, é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Quanto à relação das mensagens, eu já mencionei, houve uma invasão criminosa dos aparelhos celulares. Tá? Esse material eu não tenho mais. Tá? Eu não apaguei esse material agora. Eu saí do Telegram em 2017. Esse material não existe mais. Meu telefone foi entregue à perícia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de recordar mensagens que supostamente eu teria enviado há 2, 3 anos atrás, muitas delas sobre questões absolutamente triviais que se vê ali. Agora, desde quando eu primeira vez me manifestei, eu sempre falei, vejam lá na minha nota, no dia 9 de junho, supostas mensagens. E o que eu disse? Pura e simplesmente, aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos ou os veículos da imprensa, que apresentem a mensagem para uma autoridade independente, apresentem lá, por exemplo, se não confiam na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade. Agora, eu não posso demonstrar ou reconhecer a autenticidade de um material que eu não tenho. Não obstante, mesmo considerando esse material que foi veiculado, o que se tem presente, não sou só eu que afirmo, várias pessoas afirmam isso, é que não tem nada ali que seja um conteúdo ilícito. Exemplo, Carlos Veloso, entrevista no Correio Brasiliense. O que li a respeito na imprensa é que o juiz Sérgio Moro teria conversado com o procurador a respeito de algo relativo à denominada Operação Lava Jato. Na conversa noticiada, não vi nenhum diálogo relativo a um caso que envolvesse combinação de procurador e juiz a respeito de provas a serem produzidas para alcançar um determinado fim. Um autor norte-americano, já que foi mencionado aqui os Estados Unidos, que segundo a opinião do jornalista, vamos dizer, desse site, lá eu já teria sido demitido. Ele não conhece o sistema legal norte-americano, pelo jeito. Eu já conversei com várias pessoas ali, teve declarações até de magistrados, vamos citar aqui um juiz federal que é amigo do Brasil, o juiz Peter Mest, deu declarações públicas que não viu nada naquele material. Mas o mais notável é um autor especializado em corrupção, Matthew Stevenson. Nos primeiros dias da divulgação, com todo aquele sensacionalismo, ele escreveu um artigo muito duro, muito crítico, questionando a legalidade ou ética do procedimento. Dias depois, com uma reflexão mais ponderada, esse artigo está disponível em inglês. The Incredible Shrinking Scandal, Further Reflections on the Lava Jato Leaks. O incrível escândalo que encolheu. Foi-me dito aqui que eu teria solicitado a substituição da procuradora. Eu não reconheço a autenticidade desse diálogo, mas assim, as pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Na mensagem que foi divulgada, cuja autenticidade eu não reconheço, não há nenhuma solicitação de substituição. Consta ali na mensagem, a colega Laura de vocês é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Tem uma substituição, pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição. Bem, prosseguindo aqui. Deputados, por favor, o ministro está com a palavra, está garantida a palavra ao ministro Sérgio Moro, então eu peço que possamos ouvir com respeito o ministro nesse momento. Na verdade, o que se vê, principalmente sexta-feira, né? Sexta-feira passou todo dia lá, recebendo informações pela assessoria de imprensa que o site anunciaria uma notícia bombástica. Não, pode... Aí já vou parar aqui, porque é o seguinte, é uma baixaria isso. Aí olha só, eu não vou nem continuar, porque é o seguinte, ele tava lá no raciocínio dele. Até o cara do som tá contra. Eu não vou nem acusar. Você tá entendendo? Porque se eu acusar já pode dar alguma coisa pra mim. Mas você vê, até o cara do som, tá vendo que ele tá concluindo. É muito comum no Congresso Nacional, em toda a área do Congresso Nacional, ver que quando está concluindo, dá aquele cortinho, mas mais volta, entendeu? Sabe, o Faria? Aquele cortinho que dá, mais volta. E a pessoa repete a última palavra. No caso dele, não, cortou e ficou. Aí o presidente da comissão não consegue conter os deputados e senadores que estão na frente dele
nem tampouco dar ordem na equipe técnica dele. Aí, meu irmão, eu pegava meu chapéu e ia embora. Porque aí isso é circo. Isso aí ele não foi lá para ser ouvido. Isso aí é circo. Aí depois disso aí o presidente da comissão fala, eu não vou falar o nome dele, fala, nós viemos aqui para ouvir o ministro, não foi? Não foi? Não vieram lá. Foram lá para desconstruir o ministro. Falei. Não, mas é Érica Cocai, né, Bira? Érica Cocai é uma comunista, todos nós sabemos disso, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, seguir em frente. Agora, pra gente fechar, né, vamos fazer um breve documentário que diz que já apagaram da internet sobre sobre o presidente Bolsonaro, sobre tudo que aconteceu nesses últimos 2 ou 3 anos, né, mais ou menos. Vai se falar aí a respeito de tudo, inclusive muitas coisas que eu já sempre falei que ia acontecer, Ele diz tudo aqui no áudio. Peraí, Bira. Pessoal, tem muitos canais com bichinho aí que se fazem de direita, né? Aí, para esses canais aí, ó, olha o que aconteceu de 3 anos para cá. Vamos lá, Bira. Esse é o último ponto que já passamos de 1 hora, tá? Tá. Olhem tudo o que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. Se os militares não intervierem, não conseguiremos tirar o PT do poder. Tiramos. Se os militares não intervierem, não conseguiremos eleger o Bolsonaro com as urnas eletrônicas. Elegemos. Se os militares não intervierem, não vai ser possível governar o país. A intervenção militar não é uma questão política, é uma questão sexual. Os intervencionistas sempre vão arrumar um motivo para justificar seus hábitos costumo-afetivos e sua fantasia pela dominação de fardados. Olhem tudo o que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. Rompemos com um projeto de poder criminoso, derrubamos um governo, vimos um ex-presidente ir para a cadeia e ficar lá, elegemos nosso candidato sem o apoio de mídia, do establishment e sem dinheiro. Estamos agora vendo as privatizações saírem do papel e as reformas engatinhando. A confiança dos investidores cresceu, a taxa de juros despencou, o mercado está operando em alta. Centenas de milhares de empregos foram criados. Ainda estamos muito longe do ideal, eu sei, mas o governo acabou de começar, não faz nem 1 ano e já podemos ver pela primeira vez uma luz no fim do túnel. E tudo isso conquistado de forma democrática. Lógico que a mudança não aconteceria da noite para o dia. Somos um país onde sempre dissemos que a política não se discute. Há quanto tempo realmente passamos a nos interessar pelo que acontece em Brasília? É fato que sabíamos lidar melhor com a podridão escondida. Quando levantamos o tapete e vimos todos os dejetos, teias de aranhas e ninhos de ratos, ficamos com nojo. Passamos décadas permitindo que sujássemos nossa casa sem nos incomodarmos. A limpeza vai ser demorada. Isso, porém, não justifica que implodamos a casa. Principalmente porque nós estamos dentro. Jogar fora tudo o que conquistamos até agora, num arrobo de imediatismo, dando ouvido às fantasias eróticas, sem nenhuma base legal, de meia dúzia de histéricos, é a coisa mais imbecil que eu ouvi nos últimos tempos. E olha que eu ouvia os discursos da Dilma Rousseff. Tempo e paciência transformam a folha da moreira em seda. Está na hora do brasileiro falar a sério nessas eleições que se aproximam e votar para fazer uma limpeza. Os isentões que votaram no PSDB, agora aliado ao PT despudoradamente, com Serras, Anastasias, Aécios, Gereissates, votando para derrubar os vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade, uniram-se ao coro dos que querem que o presidente provoque uma crise institucional e intervenha contra decisões do STF e do Legislativo, poderes independentes da República. Fazem-me rir. Cabe ao Senado fiscalizar ministros do STF. Quem mandou eleger esse Congresso? Acabou o toma lá da cá, instituído por FHC para comprar sua
sua reeleição e que passou a ser um modo corrupto de governar na era do PT, comprando votos e anulando o legislativo e aparelhando o STF, como estamos vendo, sem sombra de dúvida, e todas as instituições, sem esquecer das universidades. Em 10 meses do novo governo, nenhuma denúncia de corrupção e o ministério de maior competência da história, sem indicações de partidos políticos. Alguém acha pouco? Temos o primeiro governo democrático no Brasil há décadas. Que tal, em vez de gritar, veta Bolsonaro, o que não adianta quase nada, porque os parlamentares corruptos derrubam os vetos, não reeleger ninguém desses partidos, PSDB, DEM, MDB, PP, só para citar alguns, PT, PSOL, PDT, PSB, PCdoB, Rede, Solidariedade, Ética Terva, Salvaçãs Diri. Está na hora do brasileiro falar a sério nessas eleições que se aproximam e votar para fazer uma limpeza. Acabou a era do salvador da pátria. Os salvadores da pátria somos cada um de nós com nossos votos. O resto é para enganar os trouxas. E vamos tratar de apoiar nosso presidente Bolsonaro mais do que nunca. Se o establishment em peso é contra ele e atacam-o sem tréguas, qual a maior prova de que ele é a pessoa certa, no cargo certo e no momento certo? O presidente Bolsonaro é a nossa única e última esperança. Ele é um herói. Ou alguém ainda tem dúvida? Há décadas não tínhamos um governo que cumpria as promessas de campanha, que faz política interna e de gestão com base nos interesses nacionais e não em acordos partidários ou na base do toma lá da cá, que compõe seus quadros com agentes qualificados tecnicamente, que se comunica de forma direta e clara com a população, sem se preocupar em agradar com o politicamente correto, que reduz o tamanho do Estado e da máquina pública, pondo fim a cargos e mamatas, desperdícios e privilégios, que recoloca o Brasil como protagonista no cenário geopolítico internacional, adotando em sua diplomacia o viés de interesses nacionais ao invés do alinhamento ideológico, que faz acordos comerciais internacionais históricos, que implementa medidas de liberalismo para facilitar a vida dos empreendedores nacionais e estrangeiros que queiram investir no país, que põe fim ao império dos sindicatos e aos abusos do MST e congêneres, que... Ele ia ficar falando a noite toda, eu cortei. Tudo isso a gente já sabe, mas é bom a gente falar para não esquecer, tá certo? Então, independente para que partido vá o presidente, independente de que partido esteja a pessoa de bem, o importante é que ela tenha uma história real e não você votar por causa que lembra que lá no passado, na época dele, você comprou uma televisão, você comprou uma geladeira, você fez isso e aquilo. Depois ele foi lá com a outra mão e tomou tudo. E hoje nós vivemos na bagaça que vivemos no Brasil, né? Agora eu quero fazer aqui uma justiça. A brincadeira é interessante e tal, mas eu respeito muito os intervencionistas. Eu respeito pelo seguinte ponto. Eles acreditam nas Forças Armadas. Mas aí tem que entender de Constituição para estar falando esse tipo de coisa. É muito fácil falar, aí veta Bolsonaro, bota o exército na rua, né, Forças Armadas, né, no poder. É muito fácil falar. Só que nós vivemos um Estado de Direito. Se a gente abrir mão agora, que a gente conquistou tudo isso que a gente conquistou até agora, seria muita bobeira da nossa parte. Tá entendendo? Tanto o tal do veto a Bolsonaro, né? Porque, como diz o Bolsonaro, cada casa tem sua responsabilidade das leis. Tá entendendo? Ele não pode tudo. Se ele pudesse tudo, ele era um ditador. Ele não é um ditador. Certo? Ele não vai ir contra, ele não vai acionar 142, porque nem cabe 142, nem o número 1. O número 1 cabe quando você pega este dedinho aqui, número 1 da Constituição, e vai lá na urna e vota. Depois que você fez, né, a caca, não adianta tentar mandar o outro limpar. Então, na verdade, a hora é agora, quando vão ter as eleições, de você pegar este dedinho e não fazer caca. E não depois, fecha a prefeitura,
O comandante da brigada ataca lá, prende todo mundo. Não, negativo. A regra do jogo é clara. Dedilhou lá, botou o dedinho, votou, elegeu. Certo, Faria? Vou deixar pra você. Essas são minhas considerações finais, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu. Rapidinho hoje. Passou de 1 hora. Pessoal, é que a gente já passou mais de 1 hora, tá? Então é o seguinte, ó. Minha continência aqui pro meu amigo aqui, o Pira, para todos vocês, tá? Mais uma vez agradeço aí a todos vocês aí por dar essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado aí da live, tá? E como eu termino a live aí de praxe, né? Nossa união continua sendo importante a cada dia que passa. De coração, para coração. Um beijo no coração de vocês com o maior respeito. E amanhã a gente está de volta. Até mais, pessoal.